Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Arthur. Irmãos, esse é um momento de nós compartilharmos algo que é a palavra de Deus. Nós já compartilhamos as canções, abrimos o nosso coração, celebramos. Agora você pode contribuir, você pode participar, você pode viver a vida da igreja de uma forma mais prática, né? Habilitando a sua comunidade a fazer aquilo que nós só conseguimos fazer com a contribuição de todos nós. Mas agora eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia, né? Se você tem a Bíblia de papel, aí, o livro ainda, abra, por favor. Se você pode abrir no seu telefone um texto que está no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel. Hoje eu quero encerrar a série de mensagens nossas sobre deuses falsos. É a nossa terceira série. E o título, o subtítulo que eu dei para essa mensagem, porque a série chama-se Fake Gods, eu dei o subtítulo de Quando as coisas boas se tornam deuses. Eu acho que o texto vai deixar claro por que isso. Nós vamos entender um pouquinho mais que ídolos não são só coisas ruins, só imagens, mas quando coisas boas se tornam deuses da nossa vida. O texto de Ezequiel 14, eu vou ler dos versículos 2 a 6, acompanha comigo, por favor. Diz assim: Então o Senhor me falou, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. O que é que realmente governa o seu coração? Se você pudesse responder para você agora, se você estivesse num ambiente onde nós pudéssemos trocar experiências e essa pergunta fosse feita, o que é que realmente governa o seu coração? Porque, na verdade, nós pensamos que os ídolos, como eu disse no domingo passado, são apenas manifestações externas. É uma estátua, é uma imagem, é um quadro, é um altar de devoção, mas ficou claro para nós na nossa reflexão da semana passada que a maioria desses ídolos também estão dentro de nós. São criações da nossa imaginação, do nosso desejo, são criações das volições nossas e da interpretação que nós temos na vida. Então, o que é que realmente governa o seu coração? Esse texto foi dado numa época e num contexto bem específico. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico. Ezequiel está profetizando para um povo em cativeiro. E esse povo ali no cativeiro, eles faziam o que contrariava a soberania de Deus na vida deles. Eles se dobravam a outros ídolos, eles criavam as suas próprias imagens do coração, e com isso, o mais importante, não era a imagem que eles adoravam, era o caminho que eles criavam no seu próprio coração. É como se eu e você disséssemos, é a interpretação da vida, é a forma de ler a vida, é a forma de se posicionar. Isso foi se tornando ídolos. Mas como nós no dia de hoje, eles também queriam a Deus. Então o que eles faziam? Eles iam ao profeta, e pediam ao profeta para trazer a palavra de Deus para eles. Então Deus está respondendo a esse contexto. Veja, um povo que tinha no coração deuses falsos, que eles próprios elegeram, agora buscam na religião ouvir a voz de Deus. Tão semelhante, nós hoje temos tantas pessoas que querem Deus, buscam a Deus, querem o favor de Deus, querem ouvir a voz de Deus, sem, no entanto, abrir mão dos ídolos dos seus corações. E é por isso que Deus disse, quando isso acontecer, veja que séria advertência, quando vocês fizerem isso, não vai ser o profeta que vai responder, eu mesmo, o Senhor, vou responder. E quando Deus diz que vai responder, o que o texto está nos ensinando, é que Deus não vai dar a eles o que eles pediam. Aliás, um texto vizinho desse no Velho Testamento, diz que quando o profeta abençoa algo que Deus abomina, que a bênção profética se torna maldição.
Então, o que Deus está dizendo aqui é que Ele não responderia para o povo o que eles desejavam, porque eles estavam contrariando um princípio maior. Mas que Deus não fazia aquilo também, não era por vingança, por maldade. Aliás, preste atenção, o versículo diz que Deus faria isso para reconquistar o coração da nação de Israel, versículo 5. É por amor que Deus impede que os nossos caminhos em direção a esses ídolos se concretizem. Muitas vezes Deus, a única maneira que Ele tem de parar esse caminho de destruição na nossa vida é interferindo, de modo que Ele, como nós gostamos de dizer, feche portas, que Ele impeça que as coisas aconteçam. E tantas vezes a gente briga com Deus, perguntando por que não está acontecendo, e é o próprio Senhor fechando uma porta para livrar a nossa alma. E Ele faz isso para que nesse texto, para que a nação de Israel voltasse a Ele. E Ele encerra com um chamado ao arrependimento. Nós vamos trabalhar o texto ainda aqui, mas no versículo 6 ele diz assim: por isso diga à nação de Israel, arrependam-se, desviem dos seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. Se você conseguiu identificar que ídolos são esses no seu coração, que deuses são esses que você está criando, se você conseguiu ter clareza, são esses que Deus quer nessa manhã dizer para você: se arrependa de fazer isso, desvie desse caminho, volte para o Senhor. Porque o maior problema é que nós inclusive usamos a própria espiritualidade como um Deus falso. E eu explico, porque todas as vezes que a religião se propõe a nos fazer conquistar as coisas de Deus em detrimento do nosso relacionamento com Ele, isso é um Deus falso. Esse não é o Deus da Bíblia. É a gente querer usar o Criador dos céus e da terra para que a gente tenha dele o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós sonhamos, sem, no entanto, ter que obedecer os seus princípios, os seus mandamentos, e sem, no entanto, tê-lo como único e suficiente Senhor da nossa história. Então, hoje, eu queria mostrar para vocês 3 princípios para a gente encerrar essa série. O primeiro é que todos nós adoramos alguma coisa. Não existe o mito da neutralidade espiritual. Esse não é um conceito verdadeiro. Ninguém é neutro espiritualmente. Ateus dizem: eu não creio em Deus. Tá certo, você não crê no Deus na descrição que nós temos do Criador dos céus e da terra. Mas esses ateus creem em alguma coisa. Eles podem não chamar do Deus da Bíblia, mas eles creem tanto que algo governa a vida deles. Então não existe neutralidade espiritual. Todo ser humano crê em algo ou em alguma coisa. Portanto, todo ser humano precisa entender que cria para si um Deus. E isso, como eu mostrei na primeira mensagem, é histórico. Antes mesmo do Deus da Bíblia ser declarado como nós conhecemos, outros povos adoravam outros deuses, e depois dele, depois da revelação de Deus a Moisés para o povo de Israel, as nações pagãs se estabeleceram ao redor de Israel. E hoje, eu e você corremos muito risco, mesmo sendo cristãos, intitulados de cristão, de adorarmos algo que não é o Deus verdadeiro. Então a questão não é se adoramos, a questão é o que adoramos. O que você, o que eu, o que nós adoramos. E uma das maneiras de você começar a trazer luz sobre esse assunto é você perceber quais são as suas reações quando Deus diz não. Quais são quem governa as suas decisões quando Deus diz não para alguma coisa? Você vai começar a identificar que essa é a área que você criou um ídolo para você. Segundo lugar, esse texto nos mostra, como toda essa série, que Deus é contra a idolatria. Mas veja, eu cresci em uma religião que não era o movimento evangélico. E nesta religião que eu fui criado, nós tínhamos estátuas, nós tínhamos imagens de santo, nós tínhamos coisas que nós adorávamos. Então, quando eu me converti, eu entendia que idolatria era ter um ídolo diante do qual eu me dobrasse, para quem eu pagasse oferendas, para quem eu ofertasse algo físico. Mas o que esse texto nos mostra, e essa série, é que essa idolatria, ela não é do físico apenas. Deus abomina qualquer coisa
que tome a supremacia de Deus na nossa vida. Então nós não estamos falando de coisas, de pessoas necessariamente, nós estamos falando de um lugar. Você pode traduzir isso que eu estou dizendo como o centro da sua história, o trono da sua vida, não está mais ocupado pelo Senhor Criador dos céus e da terra. Olha o que o texto diz: diga-lhes assim, assim diz o soberano Senhor, qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Essa idolatria pode ser física, Deus é contra, idolatria intelectual, idolatria socioeconômico, política, idolatria filosófica, idolatria emocional, idolatria relacional, seja o que for, Deus é contra. E Deus é contra toda forma de idolatria, porque qualquer idolatria presume uma coisa na sua base, na sua existência, é trocar o primeiro lugar na nossa vida de Deus para isso. Então a idolatria externa, ela não é a primeira idolatria ela é interna, a externa é a manifestação de uma idolatria que já está presente no nosso coração. Então, do lado de fora ela é um rito, mas do lado de dentro ela é uma devoção. É um rito que se manifesta pela devoção que tomou conta do nosso coração. E essa devoção é o que nos faz fazer as escolhas que fazemos. Essa devoção é o que nos faz nos posicionar como nos posicionamos. É essa devoção que, mesmo ouvindo a voz do Espírito aqui dizendo não faça, não vá, não coloque ali o pé, não fale essa palavra, ela é tão forte que ela nos leva a fazer exatamente o contrário. Há quase 30 anos eu dou consultoria financeira. Já cuidei de milhares de famílias, centenas de empresas, e eu digo algo, se você que está me ouvindo, e você já fez algum tipo de consultoria financeira comigo, participou de uma classe, de um seminário que eu dei aqui na igreja, você ouviu essa frase. E cada vez eu creio mais nela. Nós nunca conhecemos uma pessoa até que chegue no dinheiro. Não é no sexo, não é no poder, é no dinheiro. Por quê? Porque quando chega no dinheiro, esse mamon que está instalado na maioria das nossas vidas e que se manifesta de forma tão diferente, coloca as suas garras para fora. Eu vejo pessoas, por causa do dinheiro, romper amizades, separar famílias, colocar amigos fora. Eu vejo pastores, por causa desse mamon, romperem a fidelidade com Deus e com as suas igrejas. Eu vejo pessoas quebrarem laços e vínculos de parceria, de sociedade, tudo por causa do dinheiro. Por quê? Porque é um Deus cujo interior está tão devoto a Ele, que as manifestações exteriores serão dessa devoção. Então cuidado nessa manhã, não olha mais para os deuses lá de fora, olha para cá. E saiba que tudo aquilo que governa a sua vida lá é fruto de uma devoção do seu coração. E por último, por que ser consciente sobre isso? Por que é importante nós falarmos sobre essa questão de deuses falsos? Veja o versículo 6 do capítulo 14 aí de Ezequiel. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, arrependam-se, desviem dos seus ídolos, renuncie a todas as práticas detestáveis. Então eu poderia dizer para vocês que por que nós precisamos ter consciência disso? Porque Deus diz que sim. Deus ordena que a gente seja sensível, perceptível, alerta, atento, consciente a estas coisas que roubam a nossa devoção. Poderíamos parar aí, mas eu queria dar a vocês mais 2 ou 3 razões. Primeira delas, nós nos transformamos naquilo que adoramos. Nós nos transformamos naquilo que adoramos. Aquilo que adoramos vai moldando a nossa face e vai nos fazendo parecidos cada vez mais com esse Deus. Você pode pensar que eu estou dizendo do físico? Não. Mas é também, porque ao nos tornarmos parecidos com esses ídolos, toda expressão nossa que as pessoas veem tem a cara desse ídolo. Se o seu ídolo é a beleza, se o seu ídolo é o seu corpo, se o seu ídolo é a eterna juventude, se o seu ídolo é o poder, se o seu ídolo é o dinheiro, se o seu ídolo é a sexualidade,
se o seu ídolo é o poder religioso, se o seu ídolo é usar divindades para conquistar o que você quer, cada vez mais você vai ficar parecido com esse Deus. E olha, o Salmo 115, que eu não vou ler todo por causa do nosso tempo, eu vou ler uma parte para vocês que diz assim: os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mão humana. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som nenhum ou algum com a garganta. Agora presta atenção. Tornem-se semelhante a eles. Ou a versão mais próxima do original diz assim: tornem-se como eles, todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, aquilo que adoramos nos faz, nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Mas se vale para os deuses falsos, vale também para o Deus verdadeiro. O discípulo de Cristo, verdadeiro, autêntico, ele começa a se parecer mais com Jesus. Nos lugares, nas conversas, na exposição da sua percepção da vida, no uso do seu dinheiro, do seu poder, da sua fama, da sua sexualidade. Então, se vale e se é uma advertência para que esses deuses falsos não nos dominem e nos faça parecido com eles, também vale para o Deus verdadeiro. Aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos mais parecidos com eles. E, aliás, a Bíblia tem um exemplo disso. Os discípulos foram reconhecidos como cristãos em Antioquia da Síria, não é pelo que eles falavam somente, é porque viam Cristo nele, viam Cristo nele. Uma vez Mahatma Gandhi, quando foi questionado do porquê que ele era contra os cristãos, numa entrevista, quando ele lutava pela liberdade da Índia, do domínio britânico, ele disse o seguinte: vocês estão enganados, eu não sou contra o Cristo. Eu sou, às vezes, contra os cristãos, porque vocês são tão diferentes dele. Entenderam? A religião não nos faz parecido com Jesus. Aliás, a religião pode nos tornar cada vez mais distintos de Jesus. Quando você pensa que a Ku Klux Klan era um movimento que matava pessoas pela cor da pele, meninos, mulheres, homens, velhos, novos, pregados numa árvore, ateados em fogo, pregados numa cruz, mas que aqueles homens tinham saído de um culto de manhã cedo e faziam isso à tarde ou à noite, não entendeu o que está acontecendo, porque para eles, religiosos, e aliás, eu não sei se você sabe, tinha duas coisas para ser membro da Ku Klux Klan: um era ser homem, não podia ser mulher, e o outro era que deveria ser cristão. Quando você vê o que aconteceu nas mãos da Gestapo, da polícia secreta alemã, e que a vasta maioria deles eram religiosos, da igreja que predominava na Alemanha. Nós temos que ter cuidado, porque a religião pode nos fazer tão diferentes de Jesus, que aquilo que nós queremos mostrar para os outros não é mais o rosto do Cristo. É uma outra cara, é um outro rosto, é uma outra caricatura. Agora, quando nós adoramos verdadeiramente o Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos parecidos com Ele. Segundo, por que também nós devemos ter consciência disso? É que, em última análise, esses deuses jamais suprem o vazio da nossa alma. Senão você vai ficar a sua vida toda adorando um Deus e o buraco existencial vai estar lá. A dor de não saber o propósito da sua vida, o viver a ermo, o viver no vácuo, o viver sem sentido, vai estar presente na sua vida. E quer ver uma prova disso? O Senhor Jesus, uma vez, Lucas, capítulo de número 18, chegou perto de um rapaz, chegou para ele e disse para ele: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida toda? Vocês conhecem o texto? Jesus diz: olha, guarda os mandamentos, olha a religião entrando. Jesus, guarda os mandamentos, não, guardo tudo, sei todos eles, guardo todos eles, pratico todos eles. Aí Jesus conhecia onde estava o buraco no coração dele, porque tinha um Deus falso que ele adorava. Ele adorava, porque a gente pensa que adorar é prestar um culto no sentido que nós fazemos. A adoração é a entrega. Ele era entregue a um Deus, que era as suas posses. Jesus diz: vai lá, vende tudo que você tem, entrega para as pessoas, depois vem e me segue.
E o texto diz que ele ficou muito triste, ouvindo isso, ficou muito triste, se afastou porque ele era dono de muitas posses. Queridos, Deus falso sacia momentaneamente a sede. Aliás, eu queria dizer que ele não sacia nem momentaneamente, ele sacia parcialmente. Porque mesmo momentaneamente não é uma saciedade completa. Esse buraco é tão lindo, né? Que só Deus tem a medida de tapar, não existe outro. Então nessa manhã, perceba, descubra, vá, escrutine, mergulhe no seu coração. Veja o que é que está requerendo a sua devoção. O que é que está te atraindo. As pessoas ao seu redor já te veem como esse Deus, você que não sabe ainda, porque não tem um espelho para mostrar, porque também não vai dar visibilidade, essa visibilidade vem das ações, das práticas, das palavras, das escolhas, dos posicionamentos. Mas se pudéssemos olhar no espelho, nós veríamos o Deus que nós estamos adorando. Só que esse Deus aí, ele larga um buraco no seu coração. E não adianta você estar apegado a ele e vir nessa ou em qualquer outra igreja, e pagar promessa, e dar dinheiro, fazer o que você quiser, cantar, mão para cima, mão para baixo, rezar, orar. Não adianta, o Senhor não vai te ouvir, porque Deus não divide o lugar dele de primazia, o lugar de unicidade com nada nem com ninguém. E por último, por que você deve ter consciência disso? Porque identidade construída fora de Deus vai dar a você uma percepção errada de quem você é e de quem Ele é. Veja, quanto mais apegada a esses deuses, mais nossa identidade será moldada por eles. Não é só se parecer, nós vamos absorver valores deles. Nós vamos abraçar o que eles propõem. Nós vamos dar validade aos princípios que eles defendem. Nós vamos nos tornar embaixadores desses deuses falsos. Enquanto a Bíblia nos diz que nós somos embaixadores do eterno Criador dos céus e da terra, a Bíblia diz que a nossa identidade não é desse mundo, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui como agentes transformadores, nós estamos aqui para dar visibilidade aos princípios do eterno aqui na terra. É só para isso nós estamos aqui para materializar aquilo que é do reino de Deus, aquilo que é para fazer as pessoas verem que existe o Deus verdadeiro, é fazer contraste. E eu quero encerrar com vocês, porque falando dessa questão de identidade, né? O profeta Jeremias, que também foi um profeta do cativeiro, ele escreve pelo menos em três lugares separados do seu livro, um versículo semelhante ao que eu vou ler. Porque eu e você não podemos ter essas duas identidades. Quando o Senhor Jesus disse assim, vocês escolhem a quem vocês querem servir, é disso que ele estava falando. Vocês escolhem. Mas uma coisa eu preciso dizer, o Senhor Jesus dizendo assim, vocês não podem ter dois. E não podem ter dois por um princípio muito simples. Quando eu estudava na escola lá atrás, eu me lembro de uma regra da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço. Não tinha isso? Você lembra quando você estudava? Não, né? Aqui, ó, onde esse telefone meu está, é um lugar no espaço ocupado por ele. Um outro corpo não pode ocupar esse espaço, a menos que esse aqui seja retirado e substituído. Então o Senhor Jesus Cristo não estava dando uma aula de física, ele estava elaborando um princípio que depois foi promulgado pela física. Vocês não podem ter dois deuses, vocês vão amar um e vão odiar o outro. Vocês vão ser fiel a um e infiel com o outro. Então, a sua identidade não pode ser metade de cristão autêntico, metade de filho de Deus, metade de quem adora o Senhor e metade de quem tem essa miscelânea de deuses. É um panteão grego instalado no seu coração. Não pode. Ou você tem uma, você pode até achar que sim, mas não. Na verdade, você tem uma identidade.
E quanto mais o altar a esses deuses falsos forem sólidos no seu coração, quanto mais a sua devoção a eles for profunda, quanto mais a sua devoção a eles for autêntica, seja o que for, de posicionamento político, beleza, a redes sociais, a aparência, que hoje é um dos deuses. Nós queremos colocar lá fora uma imagem que não é nossa, mas que nós queremos que as pessoas aplaudam, gostem, tenham por nós atração de alguma forma, né? Esses são deuses que vão dar essa identidade para nós. Só que nós não percebemos que paulatinamente nós vamos perdendo a identidade de Cristo, que Cristo estabeleceu em nós. E aí o versículo que eu vou ler não vai se aplicar mais a uma pessoa como essa. Lá em Jeremias capítulo 30, versículo 22, Deus resume, está falando dessa história do cativeiro, de voltar para Israel, de restabelecer ou de ficar na terra. Jeremias foi um profeta contrário às profecias da época. Ele diz assim: por isso, por causa da obediência, por isso, por causa da entrega, por isso, por causa da renúncia, por isso, por causa da consciência, por isso, por deixarem de ouvir os profetas falsos, por isso, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Por isso, não é por frequência na igreja, não é por quantidade de dinheiro que você doa ou não doa, não é por tanto de ministério que você serve ou você não serve, não é por falar e conversar só como um cristão, um crente, não é por não ter amigos do mundo, como você costuma dizer, não é por isso. É apenas por uma entrega consciente, a partir do reconhecimento que outros deuses disputam sim o palco da nossa vida, outros deuses disputam o domínio sobre a nossa mente, outros deuses querem a nossa devoção, outros deuses disputam a nossa adoração, mas consciente, nós rejeitamos todas essas coisas com o conhecimento do Evangelho, que é a única coisa que nos faz isso, conhecer o Evangelho de Jesus de Nazaré. Nós rejeitamos todas essas coisas e nós nos entregamos a Ele como único e suficiente Salvador, mas como único Senhor, como único dono, como único Deus que deve ser adorado. Aí sim, nós entendemos que esses deuses falsos começam a morrer e a imagem de Cristo, do Deus verdadeiro, revelado em nós na pessoa de Jesus Cristo, começa a ser conhecido. Então eu queria orar com você agora, mas eu queria muito orar com você, e você numa posição aí de reconhecer, de olhar para você. Então silencia um pouco da distração aí na sua casa, põe a mão no seu coração, se for preciso se afaste um pouquinho, vá para o quarto, vá para um outro lugar, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos. Mas eu queria que a gente tivesse esse momento de você dizer: quem é que governa a minha vida? Ou o que governa a minha vida? Talvez a minha oração, a sua oração vai ter que ser de arrependimento. Talvez a sua oração vai ter que ser de reconsagrar, de entregar. Mas que Deus te conduza nesse processo. Pai querido, eu quero orar. Eu sei que as palavras são minhas, elas são passivas de não comunicar ao coração, elas podem se perder, mas Deus, uma coisa eu sei: se o Senhor misturar as palavras do Senhor nas minhas, e ela chegar no coração das pessoas, vai haver transformação. Não é porque é a minha, é porque é a do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, converte coração de volta ao Senhor. Corações que, ó Deus, reconhecem que tem um trono que está sendo ocupado por muita coisa, por muita gente, Senhor. Por muitos ideais, por muitas filosofias, por muitos conceitos. E que agora, pelo poder do Espírito Santo, haja uma varredura, Senhor, uma varredura nesse lugar e o Senhor se assente. O Senhor, único e suficiente, Deus da nossa história. Obrigado pela Tua palavra que nos chama, obrigado por esse texto, onde o Senhor mesmo disse que o Senhor faz isso para reconquistar o coração de Israel. Nós somos o Israel de Deus. O Senhor faz isso para reconquistar o nosso coração, para nos trazer de volta para o Senhor, porque o Senhor nos ama, e nos ama tanto que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Pai, caiam por terra agora
aquele cântico antigo, como nós cantávamos, caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Mas esses inimigos às vezes estão disfarçados dentro de nós, naquilo que aprovamos. Que eles caiam por terra nessa manhã, pelo poder que há no nome de Jesus. Seja estabelecida a tua morada na vida dos teus filhos. Porque, ó Deus, aí as pessoas vão começar a ver Cristo na terra. Não o Cristo pregado na cruz, não o Cristo do crucifixo, nem o da religião. Homem, mulher, rapaz e moça, gente trabalhando, brincando, gente festejando. Mas eles vão começar a ver Cristo, porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E aí, Senhor, vai começar a haver salvação de forma abundante. Eu abençoo essa casa, eu abençoo esses irmãos que estão ouvindo, gente dentro do carro, gente trabalhando, gente agora rapando neve, gente lutando pela vida, gente com a sua família no sofá ou em volta de uma televisão. Eu abençoo, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e levante sobre nós o seu rosto. Que o Senhor sobre todos nós exalte, levante a sua face, nos deixe percebê-lo. E com isso nos dê shalom, paz. A paz que excede todo entendimento e que guarda mentes e corações em Cristo Jesus, até o dia em que nós vamos estar diante do único e verdadeiro Deus. E vamos poder cantar com os outros irmãos e irmãs de todos os povos, raças, línguas, nações, movimentos aqui na terra, de todos eles, vamos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Deus te abençoe, bom domingo, stay safe.